Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos aqui hoje com o Dr. Flávio Feitosa, que é médico gastroenterologista. Dr. Flávio tem formação, residência, mestrado pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, atua atualmente em Salvador, na Bahia. E a ideia com você, Flávio, é discutir a respeito da diarreia crônica. Vamos lá. É sempre uma honra estar aqui discutindo com você, batendo um papo, trocando uma ideia. Vamos lá, então. Bom, a diarreia é uma condição bastante comum, né? Então qualquer pessoa vai ter episódios eventuais de diarreia ao longo de um ano, por exemplo, ou um pouco mais, e que na maior parte das pessoas elas se resolvem sem maiores dificuldades, né? Mas tem algumas pessoas em que ela se torna recorrente, se torna crônica, além do que seria esperado, né? Como é que você pode definir uma diarreia crônica? Quando que isso gera uma preocupação no sentido de médico falar, olha, isso aí precisa ser avaliado, precisa ser investigado? Bacana, boa pergunta. Primeiro que é diarreia, né? Diarreia é o ato de defecar mais do que 3 vezes por dia. Ou uma única dejeção líquida por dia também já é considerado diarreia. Diarreia aguda é aquela diarreia que dura até 14 dias. Diarreia crônica é aquela que dura acima de 28 ou 30 dias. E diarreia intermitente é a que está no intervalo, entre 14 e 28 a 30 dias. Você também pode chamar de diarreia intermitente aquela diarreia que vem e volta. A gente acaba considerando essa diarreia como uma diarreia crônica porque ela difere muito das causas de diarreia aguda e ela se parece muito com as causas de diarreia crônica. Aquele indivíduo que tem diarreia 2 vezes na semana, mas toda semana durante um ano, por exemplo. Então, isso é uma diarreia crônica. Apesar de não estar classificado em livro como diarreia crônica, né, por não ser consecutiva em dias consecutivos, mas sem sombra de dúvidas, a causa dessa diarreia é uma diarreia crônica. Ótimo, porque existe um problema que não está sendo resolvido ali, né? Exatamente. Tá. Ou que é intermitente, né? O indivíduo, no final de semana, ele tem a libação alimentar ou alcoólica e acaba que na segunda e terça-feira ele tem diarreia, por exemplo, né? O estímulo vai sendo processado ou realizado semanalmente. Isso também acontece bastante no caso de uma diarreia crônica. Ótimo. E quais as principais causas para diarreia crônica? São diversas, né? Desde orgânicas a funcionais, a funcional, a sinusite irritável, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe, mas você pode ter uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, a doença celíaca, uma parasitose, uma neoplasia, um câncer, como causas principais para essas diarreias crônicas. Mas Ótimo. as causas são inúmeras, né? A gente poderia estar centenas aqui. Ótimo. E aí é toda uma avaliação que se faz necessária, que envolve história clínica, exame e exames de imagem, exames diversos, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, tudo isso podem ser considerados, né? Até em Sim, é alguns necessário uma casos, boa. colonoscopia, enfim, aí depende um pouco das queixas de cada pessoa, idade, outros fatores aí, né? O que que vem associado, né, essa diarreia? Se eu tenho diarreia sozinho num paciente com 20 anos, eu não vou fazer uma colonoscopia. Mas se eu tenho diarreia com perda ponderal num paciente de 50 anos, o paciente está perdendo peso, tem uma diarreia crônica, logicamente ele vai ter que fazer uma colonoscopia. Mas enfim, acho que o ponto principal aqui é de que essas diarreias que duram mais de 14 dias ou que se tornam recorrentes, elas precisam ser avaliadas. Precisam ser investigados. Toda diarreia crônica precisa de investigação. Ótimo. Qual é a importância das características da fezes propriamente dita? Então, a coloração, outros aspectos da fezes. Essa é uma pergunta muito interessante e tem duas respostas diferentes. Se eu estiver respondendo para um médico, para um estudante de medicina, o que importa é se as fezes são brancas, pretas ou vermelhas. Brancas sugere acolia fecal, distúrbio nas vias biliares. Pretas, o indivíduo está sangrando em cima do trato gastrodigestivo, na parte mais próxima da boca. E se as fezes são vermelhas, o indivíduo está sangrando na parte mais distal, mais próxima do ânus. Entretanto, João, eu vou te falar que para o paciente isso passa a ter muita importância quando ele muda a característica das fezes.
Por exemplo, minhas fezes eram amarronzadas e de repente elas passam a ser amareladas. Isso tem uma importância técnica para o médico? Não. Mas para o paciente tem. E é importante a gente acolher essa queixa, porque isso pode, eventualmente, dentro de um contexto de outros sintomas, ajudar na queixa, no diagnóstico final. Por exemplo, sugerindo que o paciente está tendo esteatorreia, está tendo defecação de gordura nas fezes, que não é muito habitual, né? As fezes se tornaram mais esverdeadas. Habitualmente, o indivíduo pode estar tendo uma eliminação maior de sais biliares nas fezes, de bilirrubina. Isso, eventualmente, pode ajudar o médico como uma pista. Mas, via de regra, o que importa é se elas são brancas, vermelhas ou pretas. Dito isso, a consistência das fezes ela é muito importante. Um indivíduo que defeca líquido, é isso aí, a gente já considera como uma diarreia, mesmo que seja uma única por dia. O volume de fezes também importa. É muito diferente um paciente defecar 10, 15 vezes ao dia numa pequena quantidade, ou ele defecar 10, 15 vezes ao dia numa grande quantidade. Esse segundo paciente está num risco de desenvolver uma desidratação absurda. Então, a característica das fezes, ela tem muita importância na anamnese. Às vezes o paciente dá mais importância à cor, o médico vai dar mais importância à consistência. Como exceção à regra, branco, vermelho e preto é extremamente importante. E são sinais de que você precisa procurar o médico imediatamente. Ótimo. Bom, então essa é uma das características que vão ser consideradas, porque obviamente que um sangramento, alguma alteração indica alguma condição por trás, mas toda diarreia crônica vai ser investigada, vai ser avaliada essas características e buscar se chegar num diagnóstico, né? Uma vez que você chegou num diagnóstico, obviamente você tem que os tratamentos específicos daquilo que está causando a diarreia, mas existem também os tratamentos que são gerais, né? Para pessoa, qualquer pessoa com diarreia deve ter certos cuidados independente do que está causando aquilo, né? Primeira parte, a hidratação, né? Que é fundamental, porque está tendo perda de líquidos, então precisa repor essa perda. Como é que você faz a reposição a hidratação do paciente com diarreia? É prudente para todo paciente que tem diarreia crônica evitar leite, derivado de leite, evitar os alimentos que são gordurosos. Não faz nenhum sentido o paciente que tem diarreia crônica, por exemplo, comer um pastel. E terceiro ponto, que é o mais importante de todos, é esse, é a hidratação. O paciente precisa beber mais água do que está perdendo pelas fezes. Via de regra, João, a gente faz um cálculo de 200 ml para cada perda. Então, se eu defeco 4 vezes ao dia, eu tenho que acrescentar na minha ingesta de água 4 vezes 200, 800 ml, além dos 2.000 ml basais que eu tenho que beber por dia. Então, eu tenho que beber naquele dia 2.800 ml de água no mínimo. O ideal é beber mais para repor as perdas que eu já tive. É água, tá? Não precisa ficar correndo atrás de isotônico, de água de coco. É bom, é ótimo a água de coco. O isotônico também é muito interessante como bebida. Mais ou menos 1/3 dessa água pode ser água de coco, pode ser isotônico. Suco também é muito interessante que se beba. Mas o mais importante é não perder tempo, é beber água. Água é fácil, é disponível, você tem em qualquer lugar, e é o ideal para repor as perdas da diarreia, é água. Simples e fácil assim. Ou seja, para a maior parte das pessoas, beber água é o suficiente, né? Nos casos mais graves, ou se você tiver à disposição, os isotônicos podem ser interessantes, que está repondo eletrólitos. Existem os soros de hidratação, que tem em farmácia, coisa assim. Você também não recomenda de rotina isso? A gente acaba perdendo tempo nisso. Salvo condições específicas em que o médico está repondo, ok, mas como orientação direta ao paciente, é importante beber água. No segundo momento, o médico pode te orientar a beber um isotônico, reposição, água de coco, etc. Aí, mais fácil é beber. Tá ótimo. Só o finalzinho que deu uma cortada aqui, mas acho que deu para entender bem aqui.
Va- Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tem que Ah, tá. repita. Não, tinha dado uma cortadinha aqui, mas acho que tá ok agora. E aí, fora a hidratação, alimentação, que você já comentou, né? E o último ponto é tratamento medicamentoso. Primeiramente, os probióticos, né? Então, existem alguns produtos em farmácia que buscam regular a flora intestinal, aí, o Floratil, outras nesse sentido. O que você tem para dizer sobre isso? Não tenha nenhuma dúvida de que o futuro do tratamento desses quadros passa pelos probióticos. A grande questão é que existem pessoas que se dão bem com probióticos e outras que não. A gente não pode se valer apenas do probiótico no tratamento de uma diarreia crônica, mas eles costumam ser muito úteis. Então, tratar a causa é o mais importante. Se é um parasita, tratar a parasitose, se é uma doença de Crohn, retocolite, tratar a doença inflamatória intestinal. Se é um quadro infeccioso, por exemplo, a gente já teve muita diarreia, né, por HIV, por exemplo, tratar a causa, que seria o tratamento do HIV ou o tratamento da diarreia pelo tratamento do HIV. Doença celíaca, você vai tirar o glúten da dieta. Então, cada uma das etiologias, das causas de diarreia, você vai tratar a base, né, que é o mais importante. Mas sim, os probióticos ajudam muito. O bom e velho Mosec, né, a loperamida, costuma ajudar muito. O único cuidado que eu dou em relação ao Imosec é que seja prescrito por um médico, Só para né, é gente, só importante. pra gente deixar claro aqui, Fábio, então você tem ali as medicações que são os probióticos, aí você tem alguns exemplos, falei do Floratil, não sei se tiver algum outro exemplo aí comum de uso, né? Enterogermina, Probiatop, 20 bi, são muitos os São probióticos que estão disponíveis no mercado e que isso. podem ser úteis numa diarreia crônica, sim. Tá. E aí, Você pode mudar, formular um probiótico também, e aí você pode colocar cepas de bactérias que sejam, por exemplo, os mais analgésicas, como o bifidobactéria infantis ou longos. Eles, além de causar algum grau de obstipação, ainda são analgésicos. E você pode, eventualmente, até mandar formular um probiótico específico para aquele paciente. Mas sim, existem diversos probióticos no mercado, em farmácia, comuns, que não precisam ser formulados e que você pode ter um benefício numa diarreia crônica, sim. ótimo. Então, em termos de tratamento medicamentoso, tem os probióticos, aí o outro grupo de medicamentos O que loperamida, que é um antidiarreico, né? É muito útil, que é o Imosec. É interessante que o Imosec seja prescrito por um médico. e A basicamente ra- eles agem, só para te deixar claro, quer dizer, aí não é, ele não vai estar pensando na flora intestinal, mas sim diminuindo a motilidade intestinal. Né? Perfeito. E o Imosec, ele tem um benefício, além de diminuir a motilidade intestinal, que a gente descobriu ao longo do tempo, ele melhora o tônus do ânus. Ele melhora a urgência. Ou seja, a necessidade que eu tenho entre perceber que preciso fazer cocô e estar efetivamente fazendo cocô. Esse tempo a gente chama de urgência. Então, dá mais tempo para o indivíduo segurar até chegar ao banheiro para fazer cocô sem ter perda fecal. A racecadotrila, que é o tiofan, também faz parte dessa mesma classe. A racecadotrila ela é menos potente do que o Imosec, mas ela é mais segura de ser, por exemplo, utilizada sem uma prescrição médica. Muito mais segura, diga-se de passagem, mas também é muito menos potente do que o Imosec. Além disso, você pode usar um Questran. Questran é a colestiramina para os pacientes que têm diarreia colerética relacionada às vias biliares. Por exemplo, muitos pacientes que tiram a vesícula biliar 5, 10, 15 anos depois vão ter diarreia por ter tirado a vesícula biliar e nem sabe dessa correlação. O Questran, a colestiramina, é o melhor remédio para isso. Você pode usar pancreatina, que é o Creon, que como ele ajuda a eliminar enzimas pancreáticas dentro do tubo digestivo, ele ajuda no processo de digestão do alimento e, consequentemente, você diminui o poder da diarreia do indivíduo. Você pode eventualmente usar antibióticos, por incrível que pareça, né? Antibiótico pode melhorar na diarreia, só por diminuir a população bacteriana que existe dentro do organismo do indivíduo. Você pode usar IBP, que são os inibidores de bomba de próton, quando você usa eles em altas doses. Você diminui a produção de ácido do estômago por dia. Um estômago normal produz em torno de 3 a 4 litros de ácido por dia. Quando você diminui essa quantidade, consequentemente, você vai diminuir
a necessidade de absorção de água desse intestino de líquido que foi produzido pelo estômago. Então, existem vários checkpoints, vários locais em que você pode agir com medicações para melhorar a diarreia. E, por último, alguns antidepressivos, que também são analgésicos abdominais, podem gerar uma melhora na diarreia, como, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos. Então, não só eu melhoro a dor abdominal, como eu melhoro também a diarreia. Ótimo. Bom, então a sequência aí de abordagem, a primeira coisa na diarreia crônica é identificar a causa, o porquê daquilo, porque muitas vezes são causas tratáveis e às vezes, em alguns casos, até a diarreia é um sinal de alerta para uma coisa mais grave, né? Então tem que ter esse diagnóstico preciso. Uma vez com o diagnóstico, alguns cuidados gerais de alimentação, hidratação, e quando isso não for suficiente, eventualmente aí alguns tratamentos medicamentosos específicos que a gente discutiu aqui. Obviamente que aí é uma questão que não existe um padrão, é preciso de uma avaliação. Claro que tem muita coisa que pode ser utilizada, mas a história, o diagnóstico vai ajudar a direcionar o que cada pessoa precisa, né? Perfeito. Toda diarreia crônica precisa ser investigada por médico. Mas quando você precisa ir mais rápido, né? Só para a gente dar essa última informação que é importante. Quando tem sangue nas fezes, catarro nas fezes, perdendo peso, quando você acorda de noite para fazer cocô, então, quando você tem uma anemia associada a essa diarreia, esses são fatores importantes para saber que você precisa buscar o médico com mais brevidade, tendo uma diarreia crônica. Tá ótimo. Flávio, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e vamos contar aí com você em outras discussões. Eu que te agradeço pela oportunidade. Forte abraço.